Então, galera, dando continuidade, nós vamos ver exatamente o que? O capítulo um, aquilo que a gente já tinha dado continuidade antes. Nesse capítulo um é muito legal porque ele vai mostrar exatamente o que? Os objetivos do relatório contábil financeiro de propósito geral. Lembrando sempre que o propósito dos relatórios financeiros contábeis, eles são exatamente de propósito geral. Ele não tem como missão atender as questões específicas ou necessidades específicas de cada um dos seus usuários. Então vamos dar continuidade. Você está vendo aí que o objetivo, né, primeiro, o objetivo, né, geral relacionado a esse pronunciamento é simples. Ele vai dizer o seguinte: o objetivo da elaboração e divulgação de relatório contábil financeiro de propósito geral constitui o pilar da estrutura conceitual. Então, divulgar e elaborar esses relatórios de propósito geral é o pilar dessa estrutura conceitual. Então, esse é o grande objetivo geral, ou o primeiro objetivo relacionado a esse pronunciamento. Os próximos slides de aula, ele vai tratar de N objetivos e propósitos. Eu acho que se eu ficar falando de cada um, não é? Cada um deles, eu acho que vai ficar chato. Então é interessante você estar acompanhando com um livro ou uma própria estrutura conceitual. Então eu vou falar bem rápido daqueles que eu acho mais importantes e você pode e deve ler cada um deles, porque essa história de que em provas, concursos, né, cursos, graduações, pós-graduações, mestrados, doutorados, as pessoas não vão cobrar a integralidade. Isso é uma coisa absurda, então hoje em dia a gente não pode mais ter essas estatísticas como dimensão. Então, rapidinho, primeira coisa, né, dos objetivos, vamos lá, objetivo número 2, que a própria estrutura traz, é o que? Fornecer informação contábil financeira, né, acerca da entidade. Então, você está vendo aí que a missão maior é prestar informação. Terceiro ponto, nós temos aí decisões a serem tomadas por investidores existentes e em potencial relacionadas a exatamente o que? A entidade. Então você está vendo que cada decisão deve ser tomada por seus investidores. Os investidores, por sua vez, são aqueles que estão preocupados, literalmente, em tomar decisões porque eles investiram o seu dinheiro. Então, eles estão preocupados exatamente com o quê? Com essas entradas de fluxo de caixa, então ele vai sempre avaliar. Mas para ele avaliar, ele precisa confiar nos relatórios de propósito geral. Esses relatórios, sempre tem que entender que ele não está aqui para atender necessidades específicas, porque ele é de propósito que geral. Então isso é muito importante. Você sempre tem em mente que os relatórios são de propósito que geral. Então, o que é que aí no oitavo ele vai dizer? Que os relatórios devem proporcionar um conjunto de informações que atenda às necessidades do número máximo de usuários primários. Então você está vendo que eu preciso atender um número máximo de usuários. Aquilo que quando você está estudando lá a teoria da contabilidade ou você está estudando contabilidade geral, todo professor na parte introdutória inicial, tentando mostrar o que é e quais são os conceitos contábeis, ele vai exatamente falar dessa questão, dizendo que contabilidade presta informação para um número máximo, né, de usuários. Esses usuários, por sua vez, vão que tomar decisão. E por fim, eu acho que esse 10 ele é interessantíssimo. Se você perceber o que, é que ele vai tratar, ele vai falar sobre públicos em geral e reguladores. Então você está vendo que a contabilidade deve atender a todos, não de forma específica, porque são relatórios gerais, e cada qual vai tomar a sua decisão. Nada de novo, tudo ou todos esses conceitos já foram tratados em outras disciplinas, em várias disciplinas de contabilidade, então a gente está apenas perpassando e essa estrutura conceitual ela já vem de outras dimensões, né, além dessa estrutura propriamente dita. Os livros de contabilidade já tratavam, né, dessas questões. Passando aqui, você vai ver, ó, em larga extensão, os relatórios contábeis financeiros são baseados em estimativas
julgamentos e modelos e não em descrições ou retratos exatos. Então, a contabilidade trabalha com estimativa. Nenhum valor é um valor preciso. Na verdade, cada contabilidade em si, eu digo a todo mundo, de uma pessoa para outra, a contabilidade muda. Não é a mesma coisa. Cada contabilidade, dependendo do julgador, é uma contabilidade diferente. Então, olha só, além disso, os relatórios fornecem informações acerca da posição patrimonial e financeira. Por que isso? Para que você consiga avaliar uma das coisas mais importantes em contabilidade, que são os fluxos, né? Os fluxos de caixa. Então, você está vendo aí que esses fluxos de caixa de entrada ou de saída, ou avaliar os fluxos gerais, isso é uma das coisas mais importantes, inclusive com demonstrações específicas, chamada demonstração do fluxo de caixa, ou cálculos financeiros de fluxos de caixa, né, futuro. Além disso, você tem que entender que contabilidade projeta recursos econômicos que afetam sempre diretamente a avaliação dos usuários acerca da entidade. Por quê? Porque aqueles que estão investindo estão preocupados com esses fluxos que voltarão, né, um dia para o seu bolso. Então, quando eu estou avaliando os fluxos, eu estou preocupado com a performance financeira da entidade. Então, a performance financeira e, ao mesmo tempo, a performance o quê? Econômica. Por isso que ele trata ali no 17, se você perceber bem, fala sobre o regime de competência, os acronyms, né? Reportar informação nos períodos em que ditos efeitos são produzidos. Quer dizer, nós estamos preocupados com os fatos geradores, independentemente de recebimentos e pagamentos. E olha só, os acronyms, ou o que a gente chama de regime de competência, são úteis para avaliar a capacidade passada e futura da entidade na geração de caixa líquido. Em outras palavras, o regime de competência ele está preocupado com a performance econômica da entidade. Então, de modo geral, resumindo, esses outros dois eu não vou ler, você depois dá uma lida, porque ele trata exatamente de distribuição, fala da questão do desempenho de ações também, tudo está correlacionado. No grande resumo, né, o resumo geral, a gente pode dizer então que a contabilidade, ela por si, ela está preocupada em que prestar informações a seus usuários externos em geral, para que esses tomem decisões econômicas e possa, né, avaliar de forma geral por seus usuários aquilo que está sendo produzido e ao mesmo tempo, se você perceber, você está tentando satisfazer o que? Necessidades comuns na maioria dos seus usuários, porque a gente não projeta, ou a contabilidade, falando de modo geral, ela não projeta, né, relatórios, quando eu estiver falando aqui de CPCs, relatórios específicos, e sim relatórios o quê? Gerais. Então, meus amigos, até a próxima e vamos dar continuidade ao que? Ao próximo capítulo relacionado à estrutura conceitual. Abraço e até a próxima.